Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui hoje, nessa noite fria, né? Mas gostosa, calorosa, né? E nós vamos falar de um tema hoje que é bastante comum a todos nós, né? Nós não sabemos onde cada um vive, aliás, eu só sei ele porque é meu marido, mas onde cada um vive, como cada um vive, né? Nós não sabemos. Nós não sabemos como são os nossos dias, né, uns dos outros. Não sabemos se habitamos um espaço pequeno, um espaço grande, simples ou luxuoso. Nós não sabemos nada disso. Mas, na verdade, isso não tem a menor importância, desde que cada um se sinta bem e reconheça o seu lugar, aonde está. Se a gente estiver bem aonde está, é o que mais importa. Quando temos a consciência da nossa unidade divina e ela verdadeiramente nos ajustamos e nos conectamos, e onde nós pisamos é solo sagrado. Há 40 anos atrás eu conheci uma pessoa que me falou isso e eu nunca tinha pensado na minha casa como um solo sagrado. Nós estávamos falando em convidar pessoas para vir na casa. Ela disse: eu só convido na minha casa as pessoas que me fazem bem, porque a minha casa é sagrada. Então foi a primeira vez que eu ouvi essa mensagem que ficou marcada em mim. Eu sempre prezei muito minha casa, meu lar, mas nunca tinha esse sentido de que eu precisava cuidar muito porque ele era sagrado. Há uma sutil diferença e, ao mesmo tempo, uma diferença enorme entre o que é propriedade, o que é moradia, o que é lar. A propriedade pertence ao mundo das formas, né? Ela tem uma estrutura, ela tem tamanho, né? A gente pode medir um terreno, uma casa. A moradia é onde nós nos instalamos. Mas o lar, ao lar, pertence à consciência. É ela que faz o nosso lar. Cada um de nós transita conscientemente ou não nas diferentes formas. Muitas vezes você está num lugar que é simplesmente uma propriedade. Às vezes essa propriedade já passa a ser sua moradia de repente, com o tempo, com o hábito, o costume. Então a gente pode circular nessas camadas do viver, né, de uma forma muito para lá e para cá o tempo todo. Muitas pessoas só ocupam o lugar, só estão lá ocupando. Tem gente que só permanece. Gente, por exemplo, um estudante mora numa república, né? Então ele tem uma casa onde ele vai, ele permanece umas horas e aquilo não diz nada para ele. Há lugares onde a gente interage, né? A gente consegue interagir com o lugar que a gente vive. Há lugares onde a gente constrói alguma coisa, edifica alguma coisa e pouco a pouco a gente aprende a viver no lugar de fato. Na nossa vida, que a gente morou muito fora do Brasil, muitas vezes a gente chegava num país e não tinha casas naquele momento. Então nós tínhamos que ir para uma casa provisória. Então aquele sentimento da casa provisória não saía da gente. Era uma casa com coisa preta, coisa branca, bem sem graça. A Nádia sabe também. E era simplesmente para passar um tempo ali, que a gente sabia que viria a nossa própria casa, a gente ia chegar lá. Então todas essas formas de viver se entrelaçam ao longo da nossa experiência, né? E a gente pode atravessar todas elas. Assim, aquilo que começa como uma mera propriedade pode florescer num lar. Tudo depende de nós. Quando a nossa presença se estabelece, a casa cria alma. A casa tem identidade. Então ela é verdadeiramente sentida. É a consciência que imanta o nosso lar e proporciona aconchego, qualidade de vibração que emitimos também está lá dentro. A leveza que a gente sente em cada cômodo, em cada recanto da casa.
e a gratidão que a gente tem de estar ali, naquele lugar. A propriedade simplesmente é um lugar, é uma coisa física, uma coisa material. Ocupar é passar casualmente, é usar, né? É transitar de forma funcional. Aquele lugar tem uma funcionalidade para aquele momento. A gente nunca cria vínculos nesse lugar. É um lugar de passagem. E a propriedade pode ser medida em metros, né? Ela tem valor de mercado, ela tem... essa correspondência que a gente vê da propriedade é que ela, internamente, ela não diz nada para nós, ela é uma coisa externa a nós, né? E ela passa por um registro civil, né? É uma aquisição meramente material, que pode ser comprada, vendida, herdada e até, infelizmente, disputada, né? Isso é muito, hoje em dia, há muito de disputa de propriedades. Então, eu gostaria de, nesse momento, parar um pouco o que a gente está ouvindo e pensar. Vamos fechar nossos olhos e imaginar como que a gente se vê no lugar onde a gente está, onde a gente mora, onde a gente habita. Será que a gente tem, de fato, essa conexão toda e a gente está num lar? Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos. Que cada canto do nosso lugar ultrapasse a matéria, deixe de ser matéria, e revele a dádiva da tua presença em acolhimento, senso fraterno e amor. Agora nós vamos falar da habitação. Habitar é permanecer, né? Habitar é algo mais do que meramente ficar, é permanecer com certa continuidade, com mais adaptação ao ambiente que a gente vive. A casa, ela envolve abrigo. Por exemplo, a gente fala assim, os animais habitam a floresta, porque ali é o ambiente onde eles se sentem seguros, né? Então a habitação, ela tem funcionalidade, organização, e ela promove essa conscientização de que nós somos protegidos do frio, da chuva, do barulho externo, né? Nós cuidamos e zelamos muito da moradia, dessa estrutura física, mas ainda assim ela pode estar vazia totalmente de significado interior. A casa denota morar. É uma integração, já existe um vínculo emocional contido aí. Nós temos rotina, é onde a vida começa a se desenhar, a nossa vida começa a criar um desenho para nós, como será, como vai ser. Já existe uma ligação com o bairro, a gente já tem uma convivência com as pessoas, com os que trabalham, com os que vivem. A gente começa a criar memórias. Quem de nós não tem memória de onde morava quando era criança? De brincar na rua, né? Eu era do tempo de brincar na rua, vocês provavelmente também eram. Né? De ficar livre na rua, brincando. São memórias assim dos vizinhos, de uma palavra querida de alguém que trazia uma bala para a gente. Então essas memórias, elas são parte da casa onde a gente viveu, né? Dos costumes do bairro, tinha festa junina ou não tinha festa, pulava fogueira, esses costumes todos que a nossa redondeza, a nossa vizinhança tinha. Existe também uma identidade do lugar e o reconhecimento dos sons que a nossa vizinhança tinha. Eu tinha uma vizinha que tinha um papagaio, eu me lembro da voz dele até hoje, o cachorro que latia, né? Então essas são sons daquele lugar onde a gente viveu. Na casa já existe um espelho do que nós somos. A gente já pode se ver na casa, né? Então nós damos, inclusive, uma boa impressão para quem vem nos visitar, né? Essa sensação de que sua casa é agradável
ela passa para as pessoas que vêm te visitar. Então vamos pensar novamente no nosso mestre, dizer que eu more com alegria. Senhor, com conforto e paz, criando laços genuínos de amor com quem aqui estiver, que eu reconheça em tudo o valor da tua santa presença. Agora nós vamos falar do lar. O lar é a extensão da consciência. O lar não é feito somente por um senso útil. Não é só por utilidade que a gente tem as coisas que tem na casa, nem só pelo mobiliário, mas sim pela qualidade da energia que lá dentro circula. Essa é a nossa consciência de que dentro da nossa casa tem que circular amor, uma energia de paz, né? A neurociência hoje já conhece e consegue revelar aquilo que as tradições espirituais ou espíritas afirmam há séculos, né? O ambiente molda o estado interno da gente. O ambiente da nossa casa molda o nosso interior. E os estudos que têm sido feitos na neurociência mostram que quando os espaços são organizados, são acolhedores, são coerentes conosco, reduzem as atividades do estresse, reduzem o medo. Isso está provado cientificamente já. Acalmam, proporcionam bem-estar e favorece o equilíbrio emocional e a segurança de cada um de nós. Isso não é mais subjetivo, isso é uma coisa fisiológica. Já é provado pela ciência que esse bem-estar vem da nossa casa estável, calma, tranquila. Então, o mais interessante na nossa casa é que é um ambiente que traz previsibilidade. A gente sabe o que vai acontecer na casa da gente. Nada nos surpreende. São coisas que não dão ansiedade, estresse, porque a gente sabe o ritmo da casa, sabe as coisas que a gente faz, em que horários, então é muito previsível. Não gera estresse e regenera o corpo da gente. Proporciona bom sono, boa digestão, boa imunidade e mais aguçada capacidade cognitiva. Isso tudo independe da decoração, se é bonita ou se é feia, ou se ela tem uma organização esmerada ou não, porque um lar não é produzido, o lar é cultivado. Essa é a grande diferença. Eu vejo muitas pessoas que fazem casas e põem tudo na mão do arquiteto, né? A pessoa desenha, constrói, põe os objetos, os móveis, né? Então não há, com o tempo, claro, você vai movendo para o seu interesse, mas a casa é necessário que ela seja cultivada. A prática da oração é a aplicação dos ensinamentos do Cristo que nos ajudam a equilibrar qualquer tensão, qualquer desajuste no nosso corpo. Não há nada mais poderoso do que a oração que a gente faz em casa. Mas há algo muito mais profundo ainda que a gente já sabe, já ouvimos muitas vezes, mas que é preciso lembrar sempre. Não é só o ambiente que nos influencia. Nós também impregnamos o nosso ambiente com pensamentos recorrentes, com emoções sustentadas. Cada palavra dita impulsiva ou repetidamente. Quantas vezes a gente ouve uma mãe falar para o filho: você é burro, você é isso, você tem isso como um peso, né? Então nós também influenciamos todo esse ambiente. Então nós criamos assim um campo que torna muito sutil tudo o que acontece, mais perceptível, né?
há lugares onde a gente entra e a gente se sente bem. E não sabe nem por quê. O corpo sente tranquilidade antes de você ter razão em entender por que essa casa é tão aconchegante, tão acolhedora. Assim como há outros onde você entra e você sente uma tensão. Até no silêncio da casa você sente uma tensão. O lar verdadeiro é aquele onde a consciência encontra coerência. Por que a gente fala em consciência e coerência? Porque o que a gente vive internamente, nós todos estamos aqui aprendendo, tentando melhorar o nosso jeito de ser humano e espiritual. Então nós precisamos encontrar esse mesmo envolvimento no espaço externo. Então, é tanto o ambiente interno como no ambiente externo. Mais do que abrigar na nossa casa, mais do que tudo, é um campo de regeneração. A nossa casa existe lá verdadeiramente, e a gente sente isso. Quando entra alguém na sua casa e fala para você, nossa, a tua casa é tão gostosa, me sinto tão bem aqui. Isso reflete aquilo que você está colocando lá dentro. Então, a coerência entre o que a gente pensa em fazer e o que a gente de fato faz. Então, viver é dar vida ao inanimado. A casa é uma coisa inanimada, mas nós damos vida a ela. É florir um vaso, é trazer intenção até nos pequenos gestos. Quando a intenção é boa, ela aparece. Um lar nasce quando a atenção, o zelo e, sobretudo, a coerência entre o que se busca espiritualmente, o que se vive no cotidiano e o que se almeja materialmente passam a conversar entre si. Então, essa é a grande coerência do que nós pensamos, do que a gente busca espiritualmente, do que a gente vive no nosso dia a dia, do que a gente quer materialmente também para nós. Se isso tudo conversar entre si, convergir, nós vamos ter uma harmonia muito grande, porque todos os nossos ideais estão na mesma direção. O lar é um espaço ao qual a gente pode retornar e ser acolhido, onde a mente se aquieta, a consciência repousa, longe de julgamento, né? A gente se reorganiza e se expande no lar. Quando a gente transforma um cômodo, por exemplo, agradecendo a ele tudo que eu tive nesse cômodo, parece uma coisa boba, né? Sem sentido, mas é uma forma de transformar aquele cômodo. Uma vez eu viajei com uma senhora que era bem mais velha do que eu. Nós estávamos na Índia e passavam aqueles trens lotados de pessoas penduradas nas janelas, nas portas, sentados em cima, junto dos fios elétricos. Aquilo era um ambiente de muita pobreza, assim, muito... E ela foi minha companheira de quarto. Então cada vez que a gente ia mudar de lugar, de hotel, ela, antes de fechar a porta, ela olhava para trás e falava para o quarto assim, que aqui sejam todos felizes como nós fomos, aqueles que vierem depois de nós. Uma coisa tão interessante, tão bonita que ela deixava para trás, né? Então essa coisa da gente dizer, eu adoro a minha sala de TV. Nossa, isso tudo transforma esse espaço, com esse amor, com esse carinho. A gente pode mudar a atmosfera com esse sentimento. A espiritualidade na prática diária diz que o lugar é um lugar onde a espiritualidade deve ser conceito, deixar de ser conceito e passar a ser prática. Então isso inclui a oração, mas vai além daquele exercício formal que eu vou lá e vou orar, vou fazer a minha oração. É uma oração viva e consciente que reverbera além da gente. E o ponto mais importante está no como a gente vive entre uma oração e outra.
Quando a gente está aqui pregando que eu quero melhorar, eu quero isso, eu vou respeitar mais, vou ir, e lá de noite eu vou fazer de novo, a importância está em como eu vivi entre uma oração e outra, se realmente eu ponho essas coisas todas em prática. Na qualidade dos intervalos, entre uma oração e outra. No silêncio que a gente respeita quando a pessoa quer ficar em silêncio. Na palavra sábia. Na maneira como se trata a nós mesmos e aos outros. A gente é muito voltado a tratar bem aos outros, mas muitas vezes a gente não se trata bem. E esse é um grande aprendizado que nós temos que ter, que a nossa importância para nós mesmos. Tratar bem aos outros, nós somos ensinados pelos pais, pelos professores, você tem que Alguma vez alguém falou que você tem que se tratar bem? Não. Então, nós temos que nos tratar também com muito respeito, nos tratar muito bem. É preciso se preservar das energias, se sentir firme, íntegro. Com isso a gente pode irradiar-los. Quando a gente está bem, a nossa luz se expande também. E ela passa para outras pessoas ao nosso redor. Então a gente colabora muito com tudo isso que a gente tem falado, como o mundo está difícil, como as guerras estão sem sentido, como os governantes estão enlouquecidos. E uma maneira da gente fazer alguma coisa para ajudar é estar bem e emanar esse bem. Eu acho que essa é a única coisa dentro das nossas possibilidades. Nós podemos edificar uma casa, mas nós podemos também, com qualquer tolice, derrubar a casa com as próprias mãos. Então, que cada um de nós realmente edifique o interior e o exterior, cultivando a paciência na escuta, a prudência no falar, a compaixão no acolher e a sabedoria para agir com gratidão e amabilidade com as pessoas. O lar verdadeiro nos chama, temos prazer em retornar para ele, sabendo que seremos acolhidos. Então, para finalizar, Senhor, em Ti desperto para o melhor de mim, sendo quem por Ti nasci para ser. Contigo vivo em presença e consciência, a impregnar cada espaço com a manifestação do Teu amor, com a emanação da Tua sagrada luz em meu próprio ser. Muito obrigada.